Fala, torcida alvinegra, nesse vídeo vocês vão ver que a mídia tá tirando o Botafogo pra nada, tá? E não é assim que funcionam as coisas. Vocês vão ver muito clubismo. Então, por favor, você que é botafoguense, já se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta e não esquece aí, cara, de compartilhar com 2, 3 amigos botafoguenses, com quantos você puder, tá? O meu objetivo aqui é trazer informações valiosas para vocês do nosso querido Botafogo. Tem muita informação do Botafogo nesse vídeo que vocês vão querer ver. E referente ao vídeo, cara, de mais cedo, não deu para trazer por motivos pessoais aqui, tive problemas, não deu para gravar o Globo Esporte hoje para vocês. Mas amanhã eu vou trazer novamente aqui o programa do Globo Esporte e à noite eu venho trazer mais novidades para vocês também, tá? Então acompanha a matéria. Voltando aqui firme e forte para arrebentar, tem aí, qual a ideia, Veloso, Souza e Maravilha, do que aconteceu ontem, que se esperava para disputar um título? Eu já não, sinceramente, por ser corintiano, acreditar, mas eu acho que o mais importante é não cair. Está com 35 pontos, precisa de mais 9. 9, pelo menos. 9 pontos de 21 disputado, né? Qual a ideia do que aconteceu ontem e que pode refletir na segunda-feira? Comissão técnica, jogador, Yuri Alberto, essa coisa toda. O que você pensa rapidinho? Você, Souza e Maravilha. Olha, assim como nós estamos aqui espantados com o que o treinador fez ontem de lambança, os jogadores também estão inconformados, né? Você está numa semifinal de competição. Uma competição internacional. O Corinthians poderia assegurar a vaga indo para a final e vencendo na Libertadores e também na Copa do Brasil. Perdeu tudo. Gols. Perdeu tudo. Mas tomou 4. Os 3 gols tomou 4. Não é muito louco? Então, assim, a participação do treinador foi importante na eliminação do clube. Então, é claro que isso repercute no vestiário, o jogador deve estar insatisfeito e isso tem reflexo. Não tenho dúvida. Souza! O meu grande parâmetro é esse. A torcida. O meu parâmetro... Desculpa. A Paquita tá lá, tá vendo? Aí o irmão do Bidon tá lá. Como é que o jogador não pode entender isso, cara? Falar que eu já fiz coisa errada, já perdi pênalti, já joguei muito mal no Corinthians, mas, cara, eu acho que numa situação dessa, é um treinador como esse, fazer uma palhaçada dessa pra esse torcedor. Vai lá! Às vezes você mostra os caras aí que tá lá com amante, aí o cara fala que foi trabalhar e foi viajar. Fique esperto, hein, rapaziada. Coloca lá. Torcida dos caras também. Na festa. É o Corinthians, ó. Que tá de Papai Smurf azul. No estádio. Você acha que isso vai ser importante? Pode tirar agora. Você acha que isso é importantíssimo pro clássico, segunda-feira? Com certeza. É 8 horas o jogo? 8. 8 horas da noite. Horário bom, hein? Segunda-feira, legal pra caramba. Ninguém trabalha, né? Os países aqui, São Paulo é uma cidade que não... Não, São Paulo... Não tem assim, trânsito à noite, nada. Choveu, São Pedro deu uma mijadinha, não funciona nada, semáforo, né? 8 horas as pessoas estão voltando. Segunda-feira, parabéns, hein? O meu grande questionamento é esse. O apoio sempre vai ter. Agora, se o torcedor vai ter a paciência que está tendo na segunda-feira, porque se criou uma expectativa muito grande com essas duas Copas, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. E se você corintiano sai... nem esperava isso, viu, Souza? Sinceramente, eu pensando. Eu acho que foi até além, né? Foi muito além, falar a verdade. Em relação ao Palmeiras, porque você tem essa certeza que o Corinthians ganha o jogo, e daqui a pouco eu chamo o Tá Ligado. Fala aí. Porque o Corinthians, mesmo não jogando absolutamente nada ontem, desordenado, ele deu trabalho para o time do Racing. 30 minutos só deu o Corinthians, o Garro mete o gol, faria 2-0. Se acabasse com 30, aí não, o Corinthians tinha passado. Não, aí você está já ironizando o time do Corinthians. Não é verdade. Não é bem assim. Eu acho que o Corinthians, no jogo da segunda-feira, o Corinthians ganha o jogo, mano. Vai meter bronca no time do Palmeiras. O Palmeiras vai perder o... 45 mil torcedores. O Palmeiras vai perder o título segunda-feira. Os cortes certos ninguém lembra. Toma! Mas... Ô, Benê, pelo lado do fogão, e eu tava pensando aqui sobre a temporada do Botafogo, em relação à quantidade de jogos, lembrando que o Botafogo também participou da pré-Libertadores, né? Então, assim, teve alguns joguinhos a mais, são só 4, mas são jogos com a exigência mental muito alta. E a gente teve um momento do ano ali, não sei se você lembra, que o Arthur, ele rodava muito o meio de campo, e o time do Botafogo mesmo.
Ele uma hora colocava o Danilo, uma hora colocava o Gregory, lembra? Uma hora Lembro. colocava o Tietchan, improvisava o Tietchan ali, improvisava o Tietchan A gente aqui. até brincava que era só jogar o colete, quem pegar joga. Exato. E agora, na reta final, ele já começa a entender que ele tem um time e é com esse time que ele vai brigar pelas duas competições. Já se entendeu que o Botafogo não vai chegar nessa de poupar no Brasileiro, que ele tá buscando as duas competições, ô Vene Casagrande. Até porque, Fernandinha, se a gente for parar e analisar, a final da Libertadores, que será o jogo mais importante da história do Botafogo, é daqui a um mês só, no dia 30 de novembro. Então, até lá, você vai fazer o quê? Sim. Vai poupar sempre o seu time titular? É claro que não. Inclusive, para esse jogo, ele vai começar com o time titular, porque ele poupou no jogo contra o Peñarol, então ele já tem uma espinha dorsal, a gente já sabe muito bem isso, e eu acho que ele está certo, ele tem que focar ao máximo nessas rodadas que antecedem a final da Libertadores, porque o Botafogo é o atual líder, está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, sim, tem que dar tudo de si nesses jogos, mas a gente sabe que, independentemente do jogador que entrar em campo, uma ou outra posição, o nível acaba caindo um pouco, mas são jogadores que sabem o que fazer. É isso que eu gosto de ressaltar. O técnico Arthur Jorge tem um elenco na mão. Os jogadores sabem, são muito bem treinados. Então, independentemente de quem entra em campo ali, você pode ter certeza que a função tática e até mesmo técnica será cumprida. Mas é óbvio que, repito, em determinadas posições o nível acaba caindo um pouquinho. Lembrando que falta ainda para esse jogo, é na terça-feira, segunda a gente debate mais. Você queria falar alguma coisa? Dois Pedro? pontos importantes, um pro lado do Vasco e outro pro lado do Botafogo. Vou começar pelo Botafogo. O Palmeiras enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, nessa briga pela rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tá jogando em casa, o Palmeiras fora. O Botafogo em casa, o Palmeiras fora e vice-versa. Então, o Botafogo vencendo o Vasco da Gama e o Palmeiras tropeçando contra o Corinthians, o que não seria nenhum absurdo, o Botafogo poderia aumentar ainda mais a vantagem. Cadê meu leque, que tem, Alex? Pelo amor de... no Campeonato Brasileiro, tá? Agora, do lado do Vasco, o lado positivo é que o Cruzeiro, que é o grande time que o Vasco está disputando ali na tabela, Cruzeiro, Bahia, o Cruzeiro está na final da Sul-Americana. E é a chance real do Cruzeiro conquistar um título. Então eu tenho certeza que o foco do Cruzeiro nesse final do ano vai ser, de fato, a Copa Sul-Americana. E o Vasco precisa se aproveitar disso para pelo menos pontuar contra o Botafogo. Não pontuar nessa reta final é muito ruim para o Vasco da Gama. Lembrando que a tabela do Vasco, ela ainda tem um jogo contra o Internacional em casa, ela ainda tem um jogo contra o Atlético Goianiense em casa e ela tem também uma partida contra o Atlético Mineiro, focado em Libertadores e Copa do Brasil, e também contra o Cuiabá, que na última rodada, nas últimas rodadas, já vai estar praticamente rebaixado. Então a matemática, ela é favorável ao Vasco da Gama. R$2 é um... Carimbar o passaporte, pequena sofridinha contra o Peñarol. É o Botafogo ou é o Galo? Renato, quem é favorito? É o Botafogo ou é o Galo? Olá, Marília. Olá, Arnaldo. Olá, Rosa. Olá, todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho o Botafogo favorito. Não levo muito em consideração o jogo de ontem, porque o jogo de ontem foi um time misto, né? O Arthur Jorge poupou uma porção de gente e mesmo assim eu não vi em momento nenhum a classificação realmente ameaçada. Botafogo, para mim, é o favorito da final da Libertadores. O Arnaldo, eu também não vi o Botafogo ameaçado, mas eu vi um segundo tempo do Botafogo muito parecido com o final do jogo contra o Palmeiras, o final do jogo contra o São Paulo, e ontem, no segundo tempo, aconteceu a mesma coisa. Parecia que tudo ia bem, estava só 1-0 para o Peñarol, as câmeras nem estavam mostrando, estava no intervalo de todo mundo, a Conmebol tinha parado a geração, o goleiro vai lá e é expulso no intervalo. Até tuitei, falei, gente, o goleiro está sendo expulso no intervalo, porque foi lá e fez uma bobagem. Volta para o segundo tempo, o Botafogo estava melhor. Tem um pênalti a favor. Aí, 3 horas de VAR, não é mais pênalti, não foi gol. E aí, com 1 a mais em campo, o Botafogo foi muito pior até o Peñarol fazer 2. Aí depois ele fez um gol e na saída de bola saiu o gol do Peñarol de novo. O segundo tempo foi estranho. Foi. Tudo bem, Marília? Renato, Rosa, companheiros e companheiras. Eu estava ouvindo seus comentários e eu acho que passa pela cabeça. Não tem como. Até o Botafogo conquistar um dos títulos, e se ele conquistar, né, ele está na briga pelos 2 maiores títulos da temporada, eu acho que esse fantasminha ele vai passar. É claro, o Renato tem razão, porque o jogo de ontem não serve como uma referência propriamente dita, não só pela escalação, até a concentração dos jogadores, né? Eu não quero tomar cartão, eu não quero me machucar, eu não quero... É diferente da postura do Atlético contra o River, que foi com todo mundo super concentrado, não podemos tomar gol e tal. Foram jogos diferentes. Agora, eu vejo também diferente o status atual de cada time. Acho que o Botafogo tem mais repertório, tem mais qualidade técnica,
até um conjunto melhor. Mas o Atlético tem jogadores cascudos, mais experientes, mais acostumados a conquistas, que estão jogando Copa desde o início da competição. Eu estava reparando e comparando as duas Libertadores de Botafogo e de Atlético. Se a gente for espremer, a do Atlético é mais linear, né? É menos, né, espetacular como a do Botafogo. Então eu acho que a coisa equilibra nesse ponto. E sim, o lastro que o Atlético Clube tem nas últimas temporadas, sobretudo 2021, ganhou uma Libertadores não faz tanto tempo assim, 21 quase ganhou a tríplice coroa, incomoda Palmeiras e Flamengo há muito tempo, dão ao Atlético, eu acho que um pouco mais de lastro para equilibrar a coisa física e técnica que o Botafogo tem a favor. Então acho que vai ser uma baita final. E aquilo, né? Como vocês falaram, é daqui a um mês. Em um mês, o Atlético vai ter definido a sua vida na Copa do Brasil, para bem ou para o mal. E o Botafogo vai saber onde se encontra, inclusive tendo jogado com o Palmeiras o confronto direto no Brasileirão, né? Na outra frente. Então tem muita coisa para acontecer até o jogo, né? Até lá, até a decisão. Mas eu acho, assim, para resumir e responder e sair do murão, depois dessa introdução gigante, eu acho que o Atlético se aproximou, sabe? Eu acho que o Atlético se aproximou do Botafogo, não nessa semana, nas últimas semanas, indo para as duas finais, né? E já vai jogar a primeira delas, a primeira partida domingo contra o Flamengo. Rosa, queria que você votasse também. Assistiu de camarote, na camisa verde não entrou na semifinal dessa vez. Assistiu de camarote às semifinais, então teve os 3-0 do Atlético, no dia seguinte 5-0 do Botafogo. Aí o Atlético foi lá no Monumental, já se aclimatar, se é que vai ser lá mesmo, parece que vai, para se aclimatar para a final e se defendeu de forma especial. O Botafogo ontem estava indo muito bem, se defendendo bem, jogo morno, até os 30 do primeiro tempo. Aí a coisa começou a dar uma esquentadinha. Quem é favorito hoje, antes de saber quem vai ser campeão da Copa do Brasil, e antes do jogo, dia 26 de novembro, que o Botafogo disse que não quer trocar, vai ser nesse dia mesmo, contra o Palmeiras. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Arnaldo. E boa tarde, Renato Maurício Prado, especialmente, porque semana passada nós ficamos aqui nesse debate se o River era favorito, se não era favorito, se já estava tudo marcado, aquele esquema de a Conmebol não quer mais uma final brasileira. E eis que, uma semana depois de tudo acontecer, já é público e sabido, vamos ter uma final brasileira, que eu vou estar colocada a 7ª final, né? Eu não sei se a gente coloca isso um voto de confiança para a Conmebol, se é aquela coisa que a gente já falou, a questão técnica e econômica é tão grande, né, Marília? É tão grande, a gente fala assim que não tem como os times de fora conseguir derrubar os times brasileiros, né? E a gente viu isso, esse poder. Posto isso, eu participei da live agora, noite/madrugada, pós-jogo do Botafogo. Eu falei e fui bastante criticado pelos amigos internautas, porque eu falei que o Atlético é favorito. Eu vejo o Atlético cresceu muito depois daquele jogo. Não teve jogo, né? O Fluminense e Atlético, a gente viu aquele jogo tão chato, né? E depois teve aquele jogo também, o Arnaldo acompanhou também, aquele jogo chato, São Paulo e Atlético. Dali para cá, eu vejo que o Atlético subiu muito competitivamente. Eu gosto muito desse time do Atlético. O Arnaldo pôs o jogador para fora lá, o Lianco, mas o Lianco tá jogando. Eu até falando em twittar, eu tuitei, achei que o Lianco é um dos melhores defensores hoje que existe no futebol brasileiro. Joga muito. Sei que pode ser um pouco exagerado para quem viu o Lianco surgindo no São Paulo, né, Arnaldo? E agora vê ele jogando o que ele tá jogando. E aí recuou o Batalha, Júnior Alonso, o Scarpa. Um time, eu vejo um time muito mais pronto. E hoje, como você falou, né, Marília? Hoje, nesse cenário, eu aposto no. Eu até falei assim, eu falei seriamente. Eu aposto Botafogo campeão brasileiro e Atlético campeão da Libertadores, Marília. Ô, Renato, eu tô achando eles muito animados com esse Galo. Ontem eu li, pude assistir porque eu tava aqui, que Inter e Flamengo fizeram o melhor jogo do campeonato. Coitado do Atlético domingo, então.
Não, não é o caso. Acho que o jogo vai ser muito parelho no domingo. O Flamengo realmente jogou bem dentro das circunstâncias. O Flamengo jogou com um time misto e enfrentou o Inter do Roger Machado, que está numa clara ascensão no Campeonato Brasileiro, vai se classificar para a Libertadores e só conseguiu evitar a derrota num lance no finalzinho, uma bobeada do garoto do Flamengo do meio-campo, Everton Araújo, que jogou muito bem a partida, mas no finalzinho se empolgou, quis dar um drible entre dois jogadores do Inter e perdeu a bola, e daí veio o contra-ataque e o gol do Ené Valencia. Acho que é um jogo muito parelho, porque aí no domingo vão jogar, por exemplo, vai jogar o Arrascaeta, vai jogar o Michael desde o início. Enfim, eu acho que a tendência no domingo é de ser um jogo bem equilibrado. Eu estou impressionado como é que o Rosa e até o próprio Arnaldo estão deixando de considerar que o Botafogo... O jogo de ontem não serve para nada, gente. O Botafogo ontem entrou para não tomar 5 e para não levar cartão amarelo. Pelo amor de Deus. O Botafogo meteu 5-0 nesse Peñarol. O Botafogo é um timaço. O Atlético pode ganhar? Claro que pode ganhar. Sempre pode ter um escorregão, né, Rosa? Agora, vim dizer que o Atlético é mais forte do que o Botafogo, eu realmente estou boquiaberto aqui com essa predileção pelo Atlético. Eu continuo a achar o Botafogo favorito. E entre Flamengo e Atlético Mineiro, eu acho que não tem favoritos nenhum. É um confronto realmente muito apertado e muito aberto. O Flamengo vai ter que ganhar, e ganhar até com uma certa margem no placar para poder ir tranquilo para Belo Horizonte. 2 jogos absolutamente imprevisíveis. Mas o Flamengo do Felipe Luiz ontem jogou muito bem, e o Inter do Roger Machado também. 1-1, o empate foi justíssimo. Para o que os dois produziram, o Flamengo bem melhor no primeiro tempo, o Internacional bem melhor no segundo. Então, 1-1, mais do que justo, emocionante, um jogo aberto, franco, com várias chances de gol para os dois lados. Não vou dizer a você que foi, na minha opinião, não foi o melhor jogo do campeonato, mas foi um dos melhores jogos do campeonato, sim. Foi um jogo muito gostoso de ver. Embora os rubro-negros tenham saído com o famoso gosto de cabo de guarda-chuva na boca, porque tomar um gol no finalzinho, quando os 3 pontos apareciam garantidos, sempre deixa uma ponta de frustração. É só... não é empolgação com o Galo, mas assim, como a Marília falou, é a atenção em relação ao Botafogo em alguns momentos ainda da temporada. Não só depois do 5-0. Nas outras eliminatórias com São Paulo e Palmeiras. E aí eu acho que o que pode servir para balizar foram as partidas de ida do Atlético e do Botafogo. O 3-0 do Atlético, comparado ao 5-0 do Botafogo, foi muito mais consistente, na minha opinião. Acho que o Atlético jogou bem do primeiro ao último minuto, contra um time mais forte. Os 5-0 do Botafogo foram construídos em 20 minutos. Primeiro tempo, Botafogo ruim. Depois do primeiro gol, deu aquela chacoalhada no Peñarol. É o pugilista que tomou um direto e aí foi nocauteado. Mas o Atlético fez um primeiro jogo contra o River, cara, muito bom. Mas muito bom mesmo. De manual, né? E aí, no segundo jogo, também foi consistente. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a capacidade de não tomar gols jogando com 5 jogadores, ou 6 ou 7 jogadores ofensivos. Isso, para mim, é um grande mérito do Milito. O Rosa falou, quando teve São Paulo e Atlético, foi o primeiro jogo complicado do mata-mata no Morumbi. O Atlético entrou com a mesma escalação, só que tinha o Bernard e não tinha o Daverson. Essa é uma grande diferença. Essa é uma diferença enorme. Mas era um time faceiro no papel também, e jogou na marcação individual no São Paulo o jogo todo sem passar do meio de campo. O Paulinho, ele se sacrifica nesse novo sistema de uma forma sem nenhum comprometimento. Ele corre atrás de lateral, né? O Davidson faz o pivô. Então, a capacidade de defesa do Atlético com jogadores ofensivos, quando você olha no papel, a Marília lembra, Fausto Vera marca alguém, Marília? Não. Alan Franco marca alguém? Nunca era utilizado, aliás, pelo Filipão. Não. Scarpa marca alguém? Ninguém. Roda conhece bem. Arana marca alguém? Maria também conhece bem. Não marca ninguém. Hulk marca alguém? Esquece. Daverson marca alguém? Esquece. Paulinho marca alguém? Esquece. No papel, você tem 8 que não marcam.
Só eles que marcam. E o Batalha, é e o só no Batalha era papel, porque volante. E o os Batalha era todos eles, volante. todos eles marcam e marcam uma barbaridade. O Mas único é que não isso. marca é o Hulk e o Davidson. O Mas Paulinho esse é o jogou de mérito. lateral esquerdo. O O Scarpa jogou de Daverson lateral marca direito. também. O Daverson É. mastiga a saída de bola. Esse é o mérito do treinador. E a gente conhece, né, o jogador ofensivo para convencê-lo a correr para trás, como eles falam, é um martírio. Pede para os caras correr para trás. O técnico precisa ser bom de lábia. Tá todo mundo correndo para trás no Atlético, né? Então eu acho que é uma questão bem interessante como um time, sem tirar os principais jogadores, pelo contrário, colocando todos ao mesmo tempo, ofensivos, está há tanto tempo sem tomar gol e tão sólido no sistema defensivo. É surpreendente para mim. Então você acha que o Atlético vai massacrar o Flamengo? Não, eu Não, acho esses três times muito parelhos. Eu sempre achei os principais times do Brasil: Atlético, Flamengo e Palmeiras. O Botafogo, desde o ano passado, ele deu uma, né, Maria, deu uma pista. Esse ano não, ele está entre os principais times do Brasil. Eles correspondem até às folhas de pagamento, é isso. É só ver a janela de meio de ano de cada um dos quatro. É isso. Agora, entre eles, eu acho que a diferença é bem pequena mesmo. É questão de detalhe e tudo mais. Ô, Rosa, Não, e eu queria acrescentar, Pode falar. só queria acrescentar, desculpa, que assim, eu também não levo em consideração o jogo de ontem, eu não levo, acho que o jogo de ontem foi um Eu jogo... discordo de vocês, porque, como diz o Arnaldo, arquibancada não mente. Houve os botafoguenses que estavam aqui. Não foi tranquilo, não foi, nem para quem estava aqui, nem para o banco de reservas. A gente viu o jogador do banco de reservas, o Adrielson, brigando com o Alexander Barbosa durante o jogo. Um no banco e outro em campo. Eles não estavam calmos. Assim, eu acho que a estratégia durou até 1-0 do Peñarol. Na sequência, quase que tomou o segundo do Peñarol. Não tomou porque a bola bateu na trave. E na sequência, a bola foi para escanteio. Mas o Botafogo, apesar de a vantagem ser enorme e nunca ia ser batida, não foi um jogo controlado como foi o do Galo, contra um time que, na minha opinião, muito melhor que esse Peñarol. Então, é exatamente isso um pouco que eu ia falar, né? Porque nós teríamos que ver esse time titular, mas eu tô falando de performance, né? Eu vejo esse time do Atlético Mineiro, e quem viu Atlético Mineiro e Fluminense também, o segundo jogo, né? Todos nós assistimos, o Fluminense não viu a cor da bola, assim, né? O Fluminense parecia que, né, não era o atual, tudo bem, tem um problema de troca de treinador, mas o jeito como o Atlético se impôs também contra o Fluminense, se impôs contra o River, é isso que me chama a atenção, que foi aquela mudança, acho, virada de chave, foi justamente os 2 jogos contra o São Paulo. E aí, a gente fala muito isso, mas tem 30 dias até o jogo, tal, tem uma coisa. E o Atlético, senhoras e senhores, vai ficar 10 a 15 dias só se preparando para esse jogo. Porque depois no dia 10 ali decide, não é dia 10? Vai decidir contra o Flamengo? Depende se ele ganhar do Flamengo. Se não ganhar, tem que ficar no G7. Então hoje vai ter... É aquilo, a mesma coisa do Cruzeiro. Só vai jogar contra o Corinthians. Não. Essa situação, né? Só a inclusão do Atlético na final com o Botafogo já abre G7, pode ser até G8. E aí, se tudo der errado, você não pode ficar com o gosto e caro do guarda-chuva, não. Você tem que ir para Libertadores via campeonato. E dá para os dois irem. Né? O Atlético, o Cruzeiro já convocou a massa. O Renato sofre, viu? A convocação do Alexandre Matos sai para o próximo jogo contra o Flamengo para encher o Mineirão e voltar ao espírito do Brasileirão. O Atlético não vai largar completamente, não, até porque tem um jogo atrasado. Claro que vai priorizar as Copas. Mas o brasileiro ainda é acessível. Largar é força de expressão, mas assim, ele pode dosar. Ele pode dosar ali. Porque o Palmeiras fez isso em 2021, entendeu? Lembra? O Palmeiras estava aquela coisa, ficou se preparando. Lembra que o Abel até teve um jogo contra o Corinthians, entrou com os reservas. Foi uma. São Paulo, quase foi demitido. São Paulo, perdeu. Isso, com o São Paulo. Perdeu o São Paulo. E o Atlético vai fazer da mesma forma. Vai ter jogo que ele vai priorizar a poupar jogador aqui e ali, mas assim, principalmente se ele perder, acho que do Flamengo, já discordo um pouco de você, se ele perder do Flamengo, aí que ele vai se dedicar mesmo, porque a massa vai falar, olha, o que restou para nós na temporada é ganhar a Libertadores, entendeu? Então vai ser mais, não digo largar, Naldo, mas ele vai se preparar mais
vai ter mais tempo de sobra do que o Botafogo, que vai ter que ir pau a pau até o final do campeonato, que eu ainda acho que a tendência é o Botafogo levar o Campeonato Brasileiro. Ó, Renato, eu não assisti a partida, mas ontem, pela primeira vez, lendo... Sai do muro, quem são os principais personagens da final? E aí é o seguinte, nós pegamos 3 do Atlético Mineiro e 3 do Botafogo. Principal personagem, obviamente, teremos que colocar um em cada, perfeito? De cada time. Então, 2, 2 e 2. O principal é um só ou é um de cada time? De Botafogo e um de cada time. Um de cada time. Tá bom, tá bom. Como é que é, produção? Perfeito. É o seguinte, a gente gosta de fazer bastante post, né, com imagens bonitas que chamam e tal. Aí o principal personagem, quem seria esse cara? O pode decidir aquele cara que, beleza, tá ali, tem qualidade, todos têm qualidade, né? E o coadjuvante também é aquele cara que mais contribua para a engrenagem do que, de fato, é um cara que aparece ali, que tem o nome citado. Só que nós temos ali Paulinho, Daverson e Hulk, temos Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Um em cada quadradinho, tá? Vamos lá. Vamos embora. Vamos começar então. Pode ser o Paulinho. A gente já puxa ali da esquerda. O Paulinho do Galo entraria onde? Gabriel Simões. Hoje, com o Daverson, pra mim ele fica no coadjuvante. Fica. Se fosse 2023, ele estaria brigando até pra personagem principal, mas mas hoje é coadjuvante. E deixando claro que todo mundo que tá aí pode decidir. Sim. Não, claro, com certeza. Pode ser personagem principal. Sim. Então, o Daverson. Cara, é muito difícil. Isso é legal. Porque, assim, se você pensar no Galo como instituição, eu acho que é o Hulk, né? É o cara que chega e muda a história do Galo, ganha brasileiro, ganha a Copa do Brasil, sendo o principal jogador. Aí tem que responder a pergunta. Da final. Calma. Tá nervoso? Não, nem um pouco. Então tá bom, então vamos lá. É que você já me irritou um pouco, eu falei, numa dessas ele começa a partir para outro caminho. Pô, eu não posso falar, mano. Que doideira, né? Posso? Tá liberado? Então tá duro. O senhor garante minha palavra, senhor presidente? Então, assim, assim, seria a cereja do bolo da história gigantesca do Hulk no Galo. Ele ganhar uma Libertadores, fechar a conta, ganhar tudo, né? Absolutamente tudo. Então, assim, nesse cenário, eu acho que ele é muito o personagem principal desse momento do Galo. Só que se a gente falar dessa competição, não tem como não ser o Daverson. O Galo só está na final por causa do Daverson. A verdade é essa. Então, assim, eu fico muito dividido em qual critério usar. O Daverson tem que ser titular, então, pra você? Hã? O Daverson tem que ser titular pra você? Cara, seria uma loucura o Daverson não ser titular na final. Será? Não tem a menor dúvida. Não tem nenhuma dúvida? Que o Daverson será titular na final? Pô, mas zero dúvida. Tem que ser. Zero dúvida. Foi titular nos 2 jogos da semifinal. Não, mas daí é porque o primeiro condicionou a titularidade pro segundo, né? Tudo bem que sempre tem encaixe de jogo, o Botafogo é muito diferente do River e tudo mais e tal, mas... Pô, tu não pode tirar o nível de decisão que o cara tá tendo. Eu também farei isso, tá? Eu também colocaria como titular. Mas eu não tenho convicção que ele vai ser titular. Então, eu também acho que será assim, facilmente. E acho que é o principal personagem, caso jogue mesmo a final. Eu acho que ele mas mesmo se entrar, ele vai lá e... Também. Ele vai participar da final, isso é certeza. Também. Isso é certeza. Acho que ele tem essa... Alguém falou essa expressão aqui, ele tem uma aura, então, né? Vamos fechar assim? Ele tem um negócio em jogo decisivo que... Vamos fechar assim? Gente, o Hulk joga infinitamente mais bola que o Daverson. Milhões de vezes. Porém, indiscutível. O Daverson tem o pacto, então põe ele lá. Ainda mais a palavra personagem, né? Personagem principal, sem dúvida, o Daverson. É um cara que, quanto mais quente é o jogo, mais ele parece render. Sim. É um dos caras que melhor consegue entender o que é o comportamento necessário para uma temperatura alta, para uma decisão, como você irritar o teu adversário sem você sair do eixo. É um jogador que você vai enfrentar e você tá numa preleção de jogo, você fala, rapaziada, ele vai encher o saco, vocês não caem na pilha. É o cara que tem aquele adendo, aquele detalhe da comissão técnica, ó o que ele faz, ó. E deixando claro, ele não é só isso, ele é um jogador com algumas qualidades bem interessantes pra eu vejo nele uma coisa assim meio... Não é maluquice no mau sentido não, tá? Mas é uma coisa, meio desconexão com a realidade, que faz muito bem a ele, de não sentir nenhuma responsabilidade, que parece que ele não entende a responsabilidade. Mas isso configura maluquice. Eu vi o Bruno Henrique é meio assim também, parece que ele não tá entendendo o tamanho daquele jogo. Romarinho. Eu vi esses dias os famosos edits, né, que a galera tem feito bastante na internet, do Daverson, aí era lá o... Daverson decidindo o campeonato, ou decidindo jogos. Não tinha nenhum lance dele fazendo gol. Era tudo provocação, era extracampo. Porque ele é o cara que tem que tomar esse cuidado mesmo, que senão você entra é chato, na pilha dele e você vira mais louco que ele. Incomoda. E aí dá ruim.
Então, o principal personagem é o Davidson? Vamos de Davidson. Que loucura, hein? É, doideira. É isso. Então tá todo mundo louco. E aí o Hulk pode decidir. E como pode. Qualidade. E como Sabe pode. da qualidade Eu do acho que o Hulk, ele traz ao Atlético, o Hulk e outros jogadores, né? O próprio Davidson, que já fez gol de título de Libertadores, Scarpa. Eles trazem ao Atlético, nesse sentido, uma vantagem em relação ao Botafogo, que é a quantidade de títulos que esses caras têm, de decisões. O próprio clube, né? Nós estamos falando de um Atlético Mineiro de 13 para cá, quando ganha a primeira Libertadores, de um time que já ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou título brasileiro, ganhou Libertadores, jogou Mundial de Clubes. Então, como instituição também, o Atlético é mais cascudo que o Botafogo para esse momento, e caras como o Hulk tem uma bagagem vencedora, uma bagagem de conquistas que numa decisão pesa. E o lance de um jogo só, mano. Um jogo só. E tem uma coisa assim, os jogadores do Galo tem pra quem olhar, né? Tipo assim, tá complicado, pô, tu olha pro Hulk e o Hulk tá ali. Pô, o que o Batalha tá jogando de zagueiro é um negócio assim. O Lianco também, nossa. O Lianco jogou muito também. Até o Fausto Vera, tão criticado, ter ido bem. Quando chegou, pô, o que o Milito tá fazendo, trazendo o Fausto Vera? Ter ido bem, foi bem. Mas quando ele chegou mais, o Fausto Vera é bom jogador. Fausto Vera, por favor. O torcedor do Corinthians ficava magoado se fala Fausto Vera. Agora é o disposto Vera. Agora é o disposto Vera. Gente, pelo lado do Botafogo, nós colocamos ali acho que tá fácil, Almada, Luiz Henrique e também Igor Jesus. Para muitos, o Savarino é o coadjuvante, cara. Para muitos. Perfeito? Mas dentro dos três que nós colocamos ali, quem que é esse coadjuvante? Eu acho que é o Almada. Eu acho que o Almada, assim, não pelo nível de futebol, tá? Que ele joga demais. Mas eu acho que pelo estilo de jogo, ele já é um cara que naturalmente joga pra ser o coadjuvante. Ele joga pro time jogar, assim. E tem o lance muito de ele ter chegado tarde e ir embora cedo, né? Assim, eu assim, particularmente é um negócio que me pega um pouco, assim, na hora que agora que ele tá pegando o ritmo... Não cria... também não cria raízes, laço. assim, obviamente que se ele fizer o gol do título tanto faz. Ele daqui, o tataraneto dele vai colar no Rio de Janeiro e vai ser... não vai pagar uma cerveja. Exatamente, mas assim, isso me incomoda um pouco, esse negócio do cara vem já com prazo. Só as dores do projeto, né? De como o projeto foi concebido. Eu entendo que é ruim, mas é melhor ter do que não ter. Lógico, valeu a pena demais. Vocês querem o Gustavo Sauer? O Almada. É isso. O Almada 6 meses ou o Sauer 6 anos? Lucas Fernandes. Pois é. Eu acho com a bola do pé, assim, craque de bola. Ele entrou lá e já dá o passe pro Tiquinho, né? Assim, mal comparando. Do pênalti. Eles nem se parecem tanto, Inclusive o juiz foi mal ali, né? Do que eu chamei ele, lembra? Porque ele parou o lance e ia sair o gol do Botafogo. Você lembra do que eu chamei ele? Pequeno e agressivo. Ele falou pequeno e agressivo, eu falei, me identifiquei. Você é um animal, né, cara? Impressionante. Você concorda também, Jorge, com o adjuvante? Concordo. Até na comparação com os outros mal dois. Mal comparando, tá? Eles nem são tão parecidos assim, mas ele é meio o Everton Ribeiro, sabe? Que é um cracaço, mas ele não é o cara do gol, ele é o cara da pré-assistência, né? Ele é um cara assim... Talvez ele vai aparecer mais... Parada. Não, ele pode ser diferente. Talvez ele vai até aparecer mais nos olhos de quem tem uma análise mais crítica ou mais elegante do que é o futebol. Aliás, esse jogo, em nível estratégico, vai ser muito legal, mano. São treinadores muito bons, ambos ofensivos, mas que fazem o jogo de maneira totalmente diferente. São culturas de jogo totalmente diferentes. E assim, eu acho que vai ser um jogo que vai ter muita jogada ensaiada, cara. Acho que eles vão trabalhar muito nesse negócio, porque é um jogo só, cara. Sim. Uma bola parada resolve esse jogo. E agora, principal personagem, nós temos 2 jogadores de seleção, 2 jogadores que já marcaram e 2 bons de bola. E aí, senhor, principal personagem do Botafogo? Não tem como ser outro, cara. Não, é o Luiz. É o Luiz Henrique, cara. O Luiz Henrique, ele é o jogador do Brasil no ano, assim. Eu acho que dos 6 aí, quem mais desequilibrou os jogos esse ano, tecnicamente, né, do ponto de vista individual, foi o Luiz Henrique. Dos 6. É o mais alto nível jogado deles todos. Acho que mais tem participação em gol, será? Acho que não, mas pode ser o Igor Jesus, eu acho que até diferente do Atlético, que tem a figura do Hulk, e agora do Davidson, que o protagonismo do Botafogo ele roda mais, por ser time coletivamente mais ajustado. Sim. Sabe? A gente falava isso muito do Palmeiras. O Palmeiras do Abel, de repente o Veiga fica 2 meses fazendo gol. Aí daqui a pouco é o Flaco, que era ruim e agora é bom. Eu acho que, até por isso que eu vejo o Botafogo, e isso não quer dizer que o Botafogo vai ganhar. Sim. Porque é jogo único. Mas eu vejo o Botafogo coletivamente um time mais ajustado. Também acho. Um time mais consistente. Então é até difícil fazer isso com o Botafogo, porque primeiro que os 3 de cada coisa têm a capacidade de ser o principal personagem. Fácil. Mas acho que o Botafogo ele tem mais jogadores e eles dividem mais o protagonismo.
O Atlético tem o Hulk. O que o Hulk faz, desde que ele pisou no Brasil, o Hulk era assim. Quando ele era no auge dele, ele era convocado para a seleção brasileira e as pessoas achavam um absurdo. Sim. O Hulk, com quase 40 anos, o pessoal quer na seleção brasileira. E não tá errado nenhum dos dois. Não seria absurdo hoje, não seria absurdo também, não. Então, assim, a longevidade é o que também é aquilo. Inacreditável. O Hulk é inacreditável. E para fechar com chave de ouro, eu não podia deixar de falar aqui do Luiz Henrique e do Igor Jesus, que foram convocados. Cara, isso aí era óbvio, né? Os maiores jogadores em atualidade do futebol brasileiro são eles dois, então eles não podiam ficar de fora aí da seleção. Alex Telles ficou fora, infelizmente, e também eu queria falar pra vocês só referente às datas. Cara, vai ser um calendário muito cheio pro Botafogo, é muito próximo às datas dos próximos jogos do nosso Botafogo. Então assim, o Botafogo realmente aceitou jogar com o Palmeiras no dia 26, tá? Antes da final do Campeonato Brasileiro. Cara, é uma loucura, velho. É uma loucura. Tá? É uma loucura. Eu tô aqui procurando pra trazer pra vocês. Olha só. O Júnior Santos vai voltar a jogar, tá? Não sente mais dores. O Botafogo trabalha a volta pra próxima semana. Mas, cara, ele vai ficar de fora contra o Vasco. Cara, é complicado, velho. É complicado, hein? Vamos ver aqui. Cadê o lateral? Lateral do Botafogo. Ah, sim, sobre o Hugo, não. Não é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu tô aqui enrolando aqui pra trazer, mas não é isso, tá? Realmente eu tô atrás da matéria que tava falando aqui, que eu vi agora há pouco. Que era referente ao nosso Botafogo. Agora, cara, olha só que interessante. O lateral do Peñarol lamentou questões políticas após a eliminação para o Botafogo. Se jogássemos assim aqui, no caso no campo do Peñarol, quer dizer, se eles jogassem, já que eles jogaram tão bem fora, imagine se eles jogassem no campo deles. Cara, não ia dar em nada, porque esse time do Peñarol não faz 5 gols no Botafogo. O que acontece? O Botafogo recebe muitas críticas também referente a isso. Não era um jogo para colocar o titular. E, cara, graças a Deus que a gente não teve nenhum jogador titular ali suspenso, né? Botafogo manteve a cabeça no lugar, segurou a classificação. Arthur Jorge, ótimo trabalho, muito bom mesmo, cara. E nesse jogo, e outra coisa que eu queria falar para vocês também é referente a mídia tá enaltecendo o Lianco, né, velho? Cara, Lianco e Barbosa tem nem comparação, velho. Barbosa é muito melhor, tá? Barbosa é muito melhor que o Lianco. Eu não tô falando, galera, não é por clubismo, não. É pelo futebol atual dos dois, tá bom? O Lianco tá jogando muito, bom jogador, mas a mídia falar do que falou agora há pouco aí e não citar o Barbosa, chega a ser até uma piada, tá bom? Então eu informo vocês assim que tiver mais informações sobre o nosso Botafogo. Fiquem ligadinhos, se inscreve, deixa o like, compartilha. E é isso. Tamo junto e fui.